TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Olá, prezados amigos aí de Algés, do Grupo Espírita Batuíra. Eu quero dar um alô para vocês, dizer que eu estou muito feliz com a nova oportunidade de tarefa e quero dizer também que eu tenho muitas saudades de todos aí, de Portugal, dos amigos, de chegar aí no Grupo Espírita Batuíra, de fazer uma tarefa com vocês, né? Então, enquanto isso não é possível presencialmente, nós vamos fazendo isso mesmo à distância, né? Então, vamos iniciar a nossa tarefa de hoje com uma prece, pedindo a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que permita aos amigos espirituais nos assistirem neste momento, trazendo luz, trazendo paz, trazendo harmonia e nos ajudando a fazer essa tarefa de maneira bastante harmoniosa, que todos os que entrem nessa sala virtual participem também de maneira muito tranquila e que nós possamos, através do aprendizado que os espíritos amigos nos transmitem, nós possamos dar um passo a mais na nossa evolução, amadurecer o nosso espírito e despertar a nossa consciência. Então, é com a proteção de Jesus, dos amigos espirituais, que nós iniciamos a nossa tarefa de hoje. Que assim seja. Bem, pessoal, então, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito, muito interessante, que é o da conquista da nossa felicidade, né? A conquista da felicidade, ela vai representar para todos nós um trabalho pessoal de autorrealização. Porque apesar de nós termos o auxílio dos benfeitores espirituais, a proteção de Jesus, nosso mestre, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então, nós vamos tratar desse assunto hoje a partir daqui. Vamos lá. Então, nós vamos indo na conquista da felicidade, um trabalho pessoal de autorrealização. Nós vamos para o próximo slide, que está difícil de passar. Vamos lá, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui passar o slide para vocês. Sim. Então, a primeira pergunta que a gente faz é assim: será que a felicidade aqui no nosso planeta, no nosso plano, ela é possível? Quando eu vejo uma cena dessa, eu estou projetando uma imagem do meu marido, falecido há pouco mais de um ano, com uma das nossas netinhas. Ele sempre foi muito carinhoso com a família, com os netos, e eu projeto essa imagem em homenagem a ele, né? Quando nós temos uma cena assim, como essa que eu fotografei, aqui dentro da minha casa, a gente se sente feliz, né? De falar, puxa, que bom que nós temos uma família, que bom que nós temos afeto entre os participantes desse nosso núcleo familiar. Então, essa foto que eu tenho aqui, pendurada na nossa parede, ela sempre me traz esse sentimento de felicidade, de alegria, né? Mas a gente começa a perguntar: será que em todo mundo isso é possível, nós vivenciarmos momentos felizes? Porque nós nos deparamos no mundo todo com questões sociais muito graves. Nós sabemos que em todo lugar existem conflitos, existe a fome, a miséria, atos de terrorismo, guerras, né? Então, como é que a gente pode ser feliz sabendo que mesmo fora do nosso lar, ali na nossa vizinhança, em outros lugares, existe tanta miséria, existe terrorismo, conflitos, guerras, né? E, além disso, nós vivenciamos também no nosso planeta questões morais muito graves. O caso do aborto, que está completamente banalizado, a eutanásia neonatal, que começou na Holanda, lá pelo ano já de 2000, já faz muitos anos, né? O doutor Eduard Verhagen, pediatra lá do Hospital Universitário de Groningen, na Holanda, ele preconiza a eutanásia neonatal, que, aliás, ele é que realiza, existe uma brecha na lei que permite isso, né? E nas suas pregações, nas suas palestras, nos seus artigos, nas suas entrevistas, ele fala que esses casos ocorrem, em média, em número 15 por ano, e que no Brasil deve acontecer, no Brasil não, no mundo devem acontecer uns 600 casos, onde ele indicaria a eutanásia neonatal, né? Isso é muito triste, porque esse modelo já está contaminando a Alemanha, a Bélgica, outros países,
Inclusive, agora se está pensando até na eutanásia de doentes psiquiátricos graves. Ou seja, a vida humana não está valendo nada, não está valendo quase nada. Também, na Suíça, em Zurique, existem clínicas de suicídio assistido. Não é? A respeito disso, eu assisti há pouco tempo um filme que eu recomendo para vocês, chama-se Me Before You, Eu Antes de Você. Né? Esse filme ele é todo centrado na discussão desse suicídio assistido. Então, é uma coisa para a gente pensar bem. Né? Então, frente a tantos problemas, a gente fica pensativo se a felicidade é possível. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, no capítulo 3, item 4, que trata das diversas categorias de mundos habitados, então os espíritos revelam a Kardec. Existem as seguintes categorias de mundos habitados. Os mundos primitivos, a Terra, o nosso planeta já passou por esse estágio, onde acontecem as primeiras encarnações da alma humana. Depois, nós temos os mundos de expiação e provas, onde o mal predomina. O nosso planeta Terra está nesse estágio ainda, mas dizem que nós estamos em crise de transição planetária, ou seja, nós estamos sendo convidados a assumir o terceiro nível, que é dos mundos regeneradores, onde a alma adquire novas forças. Ah, que beleza se a gente conseguir logo passar para isso, não é? Depois vem os mundos felizes, onde o bem supera o mal. E depois, finalmente, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina. Então, meus amigos, vocês perceberam quanto ainda nós temos que caminhar, já que nós estamos só no segundo degrau de categoria dos mundos habitados, ainda pretendendo passar para o terceiro grau, que é dos mundos regeneradores, e depois para os mundos felizes, depois para os mundos celestes ou divinos. Né? Então, a nossa caminhada para a conquista da felicidade, onde o bem reina, ainda ela está bem distante do que nós pretendemos. Né? Bom, mas vamos ver o que a doutrina espírita nos traz a respeito disso. No Livro dos Espíritos, na questão 920, existe uma pergunta muito interessante que Kardec faz aos espíritos. Ele pergunta assim: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Os espíritos respondem: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. É o padrão do nosso planeta hoje, não é? Mas essa resposta continua. Mas o homem pode abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser aqui na Terra. Olha, já é uma esperança para nós, apesar dos problemas de ordem social que nós temos, dos problemas de ordem moral, nós podemos ainda ter um grau de felicidade aqui na Terra, o quanto nos seja possível. Vamos atrás, então, dessa possibilidade. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item 20, está escrito assim: cada qual tem a sua parcela de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de desengano. Não obstante, não se deduza que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária do espaço. Aliás, eu já vi muitos companheiros espíritas, ao fazerem as suas preces, dizerem assim: nós que estamos num planeta de provas e expiações, que ao mesmo tempo representa o hospital e penitenciária do espaço, olha, essa é uma expressão muito forte. Ela nos leva assim a um estado de desespero, porque a gente fala: meu Deus, se o nosso planeta é penitenciária do espaço e hospital do espaço, a nossa situação é muito ruim, não é? Mas então está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo essa esperança que nós temos em relação à conquista da nossa felicidade, porque a Terra não está sempre destinada a servir de penitenciária. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 14, tem uma comunicação de Santo Agostinho que também nos dá um alento, nos dá uma esperança, porque ele diz assim: nem todos os espíritos encarnados na Terra encontram-se em expiação.
Então, pessoal, apesar de tudo, nós temos esperança de curtir uma certa felicidade, o quanto nos seja possível aqui na Terra. É o que a gente vai perseguir a partir de agora. Então, vamos voltar à questão 920 do Livro dos Espíritos, né? Nós vimos lá que é possível no nosso planeta cada um de nós ser tão feliz quanto se pode aqui na Terra. Então, vamos continuar essa pesquisa. Em Emmanuel, eu encontrei um texto muito bonito a esse respeito, né? E na questão 922, depois eu vou voltar a Emmanuel. Então, Kardec pergunta, olha que pergunta interessante. Há uma medida comum de felicidade para todos os homens aqui no nosso planeta? Olha a resposta, ela é longa. Eu vou dividir essa resposta em partes. Para a vida material, a posse do necessário. Essa resposta ainda continua, mas eu vou parar por aqui, porque eu quero analisar trecho por trecho dessa resposta. Para a vida material, a posse do necessário. Aqui é que eu vou citar aquela fase de Emmanuel. Depois a resposta continua, mas eu vou parar nessa primeira parte. A posse do necessário. Então, Emmanuel, ele diz assim, numa mensagem muito bonita, uns queriam um emprego melhor, outros apenas um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas poder enxergar. Ele continua, uns queriam ter uma voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros apenas a capacidade de ouvir. Alguns queriam um sapato novo, outros queriam apenas ter pés. Uns queriam um carro, outros apenas poder andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Agora eu pergunto, quem de nós consegue discernir o que para nós é apenas necessário? A gente abre o nosso guarda-roupa e está repleto de roupas. A gente abre a nossa gaveta de sapatos, também está cheia de sapatos. Então, a gente abre a nossa despensa na cozinha, está cheia de coisas. Quem de nós é capaz de dizer o que é absolutamente necessário e o que já passa a ser supérfluo, né? Esse é um treinamento que Emmanuel nos convida a fazer. E, inclusive, os espíritos, através do Livro dos Espíritos, na questão 922, né? Então, respondendo à pergunta que Kardec faz, há uma medida comum de felicidade para todos os homens, para a vida material, a posse do necessário. Então, já aí nós temos que fazer uma reflexão profunda para discernir o que é necessário e o que é supérfluo para a nossa vida. Continuando a resposta, os espíritos respondem para Kardec, além da posse do necessário, para a vida moral, a consciência, é consciência pura. Olha, eu fico tão pensativa porque o meu pai, espírita, atuante, praticou muita caridade, ele sempre dizia assim para os seus filhos, para nós, olha, quando vocês deitarem a sua cabeça no travesseiro, é preciso ter a consciência tranquila. Se tiver, você vai dormir bem. Se não tiver a consciência tranquila, no dia seguinte você levante e vá resolver esse problema. Porque para dormir bem, nós precisamos ter a nossa consciência pura, a nossa consciência tranquila, né? Então, vamos ver essa questão da consciência. A consciência, pessoal, na minha leitura, ela tem a ver com o exercício da moral. E moral tem a ver com o exercício do livre-arbítrio. Vocês querem ver? Na questão 629 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, que definição se pode dar à moral no contexto evangélico? Olha o que os espíritos respondem. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Vocês perceberam que o exercício da moral, o exercício do livre-arbítrio, depende da gente conhecer bem e poder escolher entre o bem e o mal, né? A gente conhece bem o bem e o mal, então a gente pode escolher.
Então, a moral, dentro do contexto espírita, é fruto do conhecimento. Por isso que a nossa doutrina é estruturada em 3 pilares. A parte científica, que nos confere o conhecimento, o aspecto moral, que representa a nossa reflexão sobre o significado do conhecimento, para que, conhecendo bem as coisas, discernindo entre o bem e o mal, a gente possa escolher para o bem e para o bem de todos, porque então nós estaremos observando a lei de Deus. Olha que coisa bonita, não é? Bom, quando a gente fala de moral e consciência, e fala na lei de Deus, então a gente começa a perguntar, mas onde está escrita a lei de Deus, né? É a pergunta que Kardec fez aos espíritos e que consta do item 621 do Livro dos Espíritos. Então, será que está naqueles manuscritos antigos? Será que está no Antigo Testamento? Olha a resposta que os espíritos dão. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Olha que coisa bonita, né? Então, eu faço a seguinte reflexão. Quanto maior o nosso conhecimento para conhecer a distinção entre o bem e o mal, quanto mais despertada está a nossa consciência, mais nós temos oportunidade, mais nós temos condições de fazer o bem, escolher o bem e para o bem de todos, né? Então, o exercício da nossa moral, das nossas escolhas, tem a ver com o exercício do livre-arbítrio. E repito, a nossa escolha, as nossas escolhas, o exercício da moral tem a ver com o nosso conhecimento, né? Da distinção entre o bem e o mal. Olha que coisa bonita, né? Bom, é tão importante essa questão das nossas escolhas que esse físico teórico Amit Goswami, indiano, radicado nos Estados Unidos, no seu livro O Universo Autoconsciente, ele diz assim: a consciência é o fundamento do ser, que se manifesta como sujeito que escolhe e vivencia o que escolhe. Olha aí o verbo escolher outra vez, dentro do contexto da física teórica, né? E já está lá na questão 621, na questão 629 do Livro dos Espíritos. E Amit Goswami continua. Ele lembra que René Descartes, no século XVII, aquele extraordinário filósofo, ele emitiu uma frase, penso, logo existo, né? Aliás, na tradução mais fiel do francês está assim, penso, logo eu sou, né? Penso, logo existo. Então, Amit Goswami fala assim, com esse enunciado de que a consciência é o fundamento do ser e que a função de escolher é a principal função da consciência, nós podemos atualizar o preceito cartesiano, penso, logo existo, para escolho, logo existo. Por quê? A função de escolher, ela vem depois do ato de pensar. A função de escolher é posterior ao ato de pensar, né? Olha a importância das nossas escolhas na nossa vida. Vamos voltar à questão 922. Então, nós já vimos, há uma medida comum de felicidade para todos os homens, do ponto de vista da vida material, a posse do necessário, do ponto de vista moral, a consciência pura e, mais uma coisa ainda, a fé no futuro. Ah, meu Deus, a fé no futuro. Vamos ver, então, esse item da fé no futuro. Fé e felicidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, tem 12, está escrito assim: a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. Quando eu li isso, eu disse, meu Deus, eu tinha um conceito errado de fé. Porque, por exemplo, os amigos portugueses aí sabem que em 2015 eu tive um acidente, eu estava lá na casa da nossa amiga Isabel, né? E eu rolei escada abaixo e tive umas fraturas e tal. Então, eu fazia prece aos amigos espirituais, pedindo que eles me ajudassem. Então, eu dizia assim, eu tenho fé que o plano espiritual vai me ajudar, que os amigos espirituais vão me ajudar. Isso não é fé. Eu tinha esperança, desejo que os amigos espirituais me ajudassem, como os amigos encarnados estavam me ajudando, né? Porque fé, olha o que está escrito no Evangelho, fé é o sentimento inato do ser humano da sua destinação futura. Ou seja,
Todos nós temos no nosso íntimo essa noção de que o nosso destino é a transcendência, é a busca da luz, é a busca da felicidade, né? Nós vamos ser espíritos lá na frente melhores do que somos agora. Por isso que Jesus sempre disse para nós: sois deuses e não sabeis, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quem de nós tem a pretensão de fazer o que Jesus fazia? E ainda muito mais, né? Mas, de fato, nós temos essa noção dentro de nós, inata, de que o nosso destino é a luz, é a felicidade, é a transcendência, né? Mas o que está escrito aí no Evangelho não para por aí, continua ainda. Fé é a consciência que nós temos também, como sentimento inato dentro de nós, das prodigiosas faculdades que trazemos em germe no nosso íntimo, a princípio em estado latente, mas que nós devemos fazer germinar e crescer através da nossa vontade ativa. Olha o conceito de fé, que coisa bonita. Portanto, vamos repetir: a fé é o sentimento inato no ser humano da sua destinação futura, que é a transcendência. É ainda a consciência das prodigiosas faculdades que trazemos no nosso íntimo, ainda em potencialidade, e que devemos fazer germinar e crescer através da nossa vontade ativa. Olha que coisa bonita. Então, na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos respondem a Kardec que nessa medida de felicidade comum a todos os homens, está contemplado também o conceito de fé, da maneira como está muito bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, né? Isso é muito bonito. O Espiritismo nos dá um conhecimento que vai abrindo a nossa mente, vai despertando a nossa consciência. Mas quando se fala em vontade ali, a nossa vontade ativa, eu encontrei em Santo Agostinho, teólogo e filósofo da chamada patrística latina, um texto muito bonito. Ele diz assim: vontade é diferente de razão, porque na realidade a vontade conhece, mas a vontade é que escolhe. Olha que coisa impressionante. Então, a razão, ela vai conhecer através do conhecimento, né, da ciência. Mas a nossa escolha para o bem e para o bem de todos vai depender da nossa vontade. Olha o que ele diz: a razão conhece, mas a vontade escolhe. Às vezes, até coisas fora da razão, não é? Para fazer o bem, continua Santo Agostinho, só a razão não basta. É preciso a força da vontade. Não por outra razão, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, no item 4, está escrito assim: reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Portanto, pessoal, o exercício da nossa questão moral depende da nossa vontade, do esforço que nós fazemos para contemplar a nossa vontade, porque a vontade é que escolhe, né? Olha que coisa que nós temos que fazer. Nós temos que ter bem firme a nossa vontade e, através do esforço, fazer a nossa vontade escolher, sempre de maneira adequada. Escolher o quê? Questão 629 do Livro dos Espíritos. Fazer o bem e para o bem de todos, né? Então, quando a gente fala da lei de Deus e fé, a gente já sabe que esse conceito de fé está inato no nosso psiquismo, né? E René Descartes já disse lá no século XVII uma coisa extraordinária. Ele era cristão, muito religioso, e ele dizia assim: nós temos dentro de nós inata a ideia de Deus. É a marca do autor em sua obra. É a assinatura de Deus na nossa consciência. Então, quando se fala onde está escrita a lei de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos, e os Espíritos respondem na nossa consciência, vamos lembrar de René Descartes, que está dizendo, né? Essa consciência que nós temos da nossa destinação futura, da lei de Deus, está na nossa consciência, é a marca do autor na sua obra, é a marca do Criador dentro de nós,
colocando na nossa própria consciência essa noção da sua lei, né? Da lei de Deus. Isso é muito bonito. Então, nós podemos deduzir que consciência tem a ver com moral. Lembrando, mais uma vez, eu não me canso de repetir, a questão 629 do Livro dos Espíritos, né? A moral consiste em escolhermos o bem e para o bem de todos. Olha que receitinha de bolo fácil, né? Pensamos que é fácil, mas não é tão fácil assim. Então, vamos repetir. A fé tem a ver com autorrealização. É a consciência das prodigiosas faculdades que o ser humano traz de germe no íntimo, mas que deve fazer germinar e desenvolver pela sua vontade ativa. Então, fé, consciência, busca da felicidade tem a ver com autorrealização, né? É uma conquista pessoal de cada um de nós. Bom, então, na nossa reflexão, nós acabamos chegando nessa pergunta. Afinal, do que nós precisamos para conquistar a nossa felicidade? Vamos lá. Então, do que nós precisamos? Na realidade, não é bem do que nós precisamos, né? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item 20, está escrito assim: nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Nossa, meu Deus, mas então não basta a gente querer ter uma situação financeira estável, exercer o poder, nem mesmo continuar sempre jovem para sermos felizes? O Evangelho está dizendo que não. Os espíritos amigos, através do Evangelho, estão dizendo que não. Então, não é bem do que nós precisamos para conquistar a felicidade, né? Então, nós estamos encontrando um caminho, não é verdade? Então, não é bem do que. Nós já sabemos que a conquista da felicidade, do ponto de vista material, a posse do necessário, do ponto de vista moral, a consciência pura e a fé no futuro, não é? Nós estamos encontrando um caminho. Vamos lá. Então, não é do que nós precisamos ter, mas o que nós precisamos fazer, não é? Então, vamos lá. No livro O Céu e o Inferno de Kardec, no capítulo 3, no item 6, está escrito assim: a felicidade está na razão direta do progresso realizado, intelectual e moral, independentemente de lugar. Olha, então a nossa felicidade, a conquista da felicidade, depende do nosso progresso intelectual e moral, do que nós conhecemos, em função do que nós podemos depois escolher, não é? Vamos continuar, então, ainda nessa obra de Kardec, O Céu e o Inferno. No capítulo 3, agora no item 8. Então, lá está escrito assim: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Então, está dizendo a mesma coisa. A busca da nossa felicidade depende do nosso progresso intelectual e moral. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho, e ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si. Olha que coisa boa, estamos encontrando um caminho para a conquista da nossa felicidade. Vamos à lei do progresso. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 785. Lá está escrito assim: o progresso intelectual avança sempre. É fácil para nós conquistarmos o progresso intelectual. Agora, o maior obstáculo ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo. Então, pessoal, nós já vimos lá atrás que a nossa escolha, que depende, que é o aspecto moral, né, do nosso comportamento, depende do nosso conhecimento. Se nós temos tanto conhecimento e tanto progresso intelectual, por que o nosso progresso moral não acompanha o nosso progresso intelectual? Ah, porque aí no meio tem dois obstáculos. Quais são? O orgulho e o egoísmo. Ah, então nós precisamos vencer esses dois obstáculos para que o nosso progresso moral ele seja tão avançado quanto o nosso progresso intelectual. Porque o nosso progresso intelectual e o moral é que vão nos dar bases para a conquista da nossa felicidade. Ai, que coisa boa. Vamos lá. Lei do progresso. Na questão seguinte, 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Se tem aqueles dois obstáculos, né? Orgulho e egoísmo. Olha a resposta. Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Vocês já perceberam quantas vezes esse verbo escolher consta dos textos da doutrina espírita? E também daquele livro de Amit Goswami, né? Então, escolher é a principal função da nossa consciência. Então, olha a resposta. Para que o nosso progresso moral continue tão avançado quanto o nosso progresso intelectual, nós precisamos ter exata compreensão do discernimento entre o bem e o mal, para que a gente possa escolher sempre o bem. Então, é necessária a vivência da situação e, como Santo Agostinho falava, exercício da nossa vontade, né? Olha que interessante isso. Está no Livro dos Espíritos, no item 967. Kardec pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas. Então, o nosso progresso moral, queiramos ou não, depende do nosso conhecimento. Agora, o nosso conhecimento intelectual, ele tem que tirar do caminho aqueles dois obstáculos para a nossa felicidade. Quais são mesmo? O orgulho e o egoísmo, né? Nós temos que, com a nossa vontade, o exercício da nossa vontade, com muito esforço, tirar do caminho para a nossa conquista da felicidade esses dois grandes obstáculos, o egoísmo e o orgulho. Bom, veja bem, lá no Livro dos Médiuns, no item 299, está escrito assim: como só aos espíritos perfeitos é dado tudo conhecer, para os demais, como para nós, há mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo as suas ideias. Então, a busca da nossa felicidade depende do nosso conhecimento. Nós precisamos conhecer. Conhecer até que existem esses dois obstáculos, o orgulho e o egoísmo, para tirá-los do nosso caminho, né? Por isso que Jesus sempre dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos à lei do trabalho, né, que possibilita o progresso intelectual. Só lembrando, pessoal, quantos itens existem lá no Livro dos Espíritos a respeito da questão do trabalho. Eu estou colocando aqui só para lembrar para vocês, para depois darem uma chegadinha lá, né? Na questão 674, 683, 677, 675, todo esse trecho está dedicado a explicar como o trabalho, o exercício do trabalho, possibilita o nosso progresso intelectual. Assim como a vivência em sociedade possibilita o nosso progresso moral, né? Eu adoro essa figura. Você veja bem, os dois adultos estão de costas um para o outro, né? Mas as duas crianças, simbolizando o nosso futuro, já estão interagindo aí amigavelmente, né? Então, nessa questão 766 do Livro dos Espíritos, está escrito assim: Deus fez o homem para viver em sociedade. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Então, na nossa vivência de sociedade, que possibilita o nosso progresso moral e, consequentemente, a conquista da nossa felicidade, nós temos que exercer a caridade, né? Porque lá no Evangelho, no capítulo 17, item 10, está escrito assim: somente no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, o ser humano encontra ocasião de praticá-la. Então, se vocês perceberam que na conquista da nossa felicidade tem uma porção de coisas assim que nós temos que prestar atenção, não é? Então, primeiro, tirar aqueles dois obstáculos, vou repetir: o egoísmo e o orgulho. E na vivência em sociedade, exercer a caridade. Olha que coisa bonita, né? Nós vamos chegar lá a ter as bases para a conquista da nossa felicidade. Na Lei de Justiça, Amor e Caridade, lá no Livro dos Espíritos, no item 886, tem uma pergunta muito interessante que Kardec faz aos espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus? Será que a gente levar a sopa embaixo da ponte? Será que a gente dá aquela roupa velha que nós temos no nosso guarda-roupa? Tudo isso é caridade? Será que é?
Vamos ver a resposta dos espíritos. Caridade representa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Meu Deus, então aquela sopa que eu levo embaixo da ponte não é caridade? Aquela roupa usada que eu dou para os pobres não é caridade? É caridade desde que você tempere o seu ato de doação com vibrações de amor, né? Sempre que houver benevolência, indulgência ou perdão das ofensas, em qualquer ato nosso, nós estaremos exercendo a caridade. Então, a caridade, ela se faz muito mais do ponto de vista das nossas vibrações amorosas do que da doação material, não é? Agora, a nossa doação material é necessária, é sim, a nossa doação material é necessária, mas precisa ser acompanhada de vibrações de benevolência, ou de indulgência, ou de perdão, né? Para que se estabeleça, nesse contexto, a vivência da verdadeira caridade, né? Isso é muito bonito. Então, pessoal, a conquista da felicidade, ela é moral da história, ela tem que ter harmonização com a lei divina, que é fazer o bem e para o bem de todos, não é? Repito, não canso de repetir o que está escrito na questão 629 do Livro dos Espíritos, né? Então, para terminar, eu quero mostrar para vocês uma pesquisa que foi feita no meio acadêmico, é a pesquisa mais longa que se tem notícia. Ela já tem mais de 80 anos. Ela começou em 1938, analisando 700 homens, né? Metade desses 700 eram da alta elite americana e metade da pobreza americana. Então, hoje é a quarta geração de pesquisadores, o Dr. Robert Waldinger, que está hoje nesse artigo, falando a respeito dessa pesquisa, né? Eu quero mostrar algumas coisas para vocês, porque o que essa pesquisa, qual foi o objetivo dela? Foi avaliar o desenvolvimento humano quanto à sua felicidade, a longevidade, a saúde, ou seja, o que o ser humano precisa para ter uma vida mais longa, para ter uma melhor qualidade de vida e ser feliz. É por isso que eu estou citando essa pesquisa para vocês. Então, vamos lá. Essa pesquisa, como eu já disse, ela analisou, desde 1938, 700 homens, divididos em dois grupos. Metade eram da alta elite americana. Indivíduos que foram alunos da Harvard University, muitos foram para a guerra, e metade rapazes muito pobres de Boston, né? Então, muitos deles se tornaram pedreiros, operários fabris, advogados, médicos. Um deles foi presidente da República. Alguns se tornaram alcoólicos, outros esquizofrênicos. Alguns tiveram ascensão social e outros não, né? Então, quando esses indivíduos fizeram 50 anos, perguntaram para eles: o que você julga importante para que você, aos 80, você se considere um indivíduo feliz? A maior parte deles respondeu assim: eu preciso ter ascensão social, sucesso profissional, estabilidade econômica e saúde do corpo. Então, em suma, aos 50 anos, todos achavam que para ser feliz aos 80, eles precisavam ter fama, dinheiro e saúde do corpo físico, né? Bom, então, esse indivíduo aí aos 50 anos, apostando em fama, dinheiro e saúde para ser feliz. Bom, acontece que aos 80 anos, esses mesmos indivíduos, 60% deles ainda estavam vivos, eles foram questionados outra vez. Bom, vocês disseram aos 50 anos que queriam fama, riqueza e saúde para ser feliz. Hoje, aos 80, vocês confirmam isso? Então, o que eles disseram? Olha, aqueles que se encontravam em solidão, e era uma taxa bem alta, mais de 20%, se declaravam menos felizes, a saúde piorava muito, a saúde piorava mais depressa com a meia-idade, funcionamento cerebral diminui mais cedo e vivem menos tempo. Ao passo que aqueles que têm uma vida social, ligações com a família, com amigos, com a comunidade, são mais felizes,
fisicamente mais saudáveis e vivem mais tempo, né? Mas sempre é necessário, nessa vivência social, qualidade no relacionamento. Não basta conviver, não basta ter uma família numerosa, não basta conviver com muitas pessoas. É preciso o colorido do afeto e da amizade nesses relacionamentos, né? Então, esses indivíduos chegaram à conclusão que a felicidade não dependeu das suas características médicas, econômicas ou profissionais, mas do grau de satisfação que sentiam nas suas relações. Então, eles se sentiam, quando eles interagiam com amigos ou com familiares de maneira harmônica e com afeto, eles suportavam melhor dores físicas e morais, então eles eram mais felizes. Aos 50 anos, repetindo, muitos acreditavam que a fama, o dinheiro e a saúde do corpo físico lhes trariam felicidade. Mas aos 80, eles reconheceram depois que o mais importante era manter um bom relacionamento com familiares e com os amigos, né? Então, esse é o verdadeiro modelo da felicidade. Essa pesquisa analisou também, aos 80 anos, como um terceiro resultado que eu mostro para vocês, fatores de influência nos mecanismos cerebrais. O cérebro se mantém mais saudável, a memória se mantém mais estável nas pessoas com relações em que sentem que podem contar um com o outro, mesmo que brigue de vez em quando, né? Por exemplo, no relacionamento com o nosso companheiro, com a nossa companheira, então, às vezes a gente briga, a gente discute, tem opinião divergente. Mas se a gente sabe que pode contar um com o outro, isso nos confere uma base de felicidade, né? O nosso cérebro se mantém mais saudável e a nossa memória se mantém mais estável, né? Então, eu gosto muito de, hoje em dia, prestar atenção nas pessoas comuns que tiveram atitudes nobres e conquistaram a sua felicidade, né? Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou ler para vocês de maneira resumida um artigo que eu tenho aqui, que saiu naquela revista do Reader's Digest, né? E que é um artigo antigo, até eu escrevi para as seleções do Reader's Digest, para ver se eles conseguiam recuperar essa história, mas eles falaram que é muito difícil, né? Então, eu quero mostrar, vou ler para vocês resumidamente o que consta dessa matéria de junho de 1966, dessa revista Seleções. O artigo se chama assim: Você seria capaz de amar assim? A história começa em 1950, no apartamento dos Taylor, em Walton, Massachusetts, nos Estados Unidos. Edith Taylor tinha certeza de que era a mulher mais feliz da vizinhança. Edith e Cal estavam casados há 23 anos e continuavam apaixonados. Ele viajava sempre, mas lhe escrevia cartas e trazia presentes quando retornava ao seu lar. Em fevereiro de 1950, Cal foi enviado pelo governo americano para Okinawa, no Japão, onde ficaria por alguns meses. Era muito tempo. Edith lhe escrevia dizendo que sentia saudades, mas Cal sempre dizia: Edith, eu tenho que ficar aqui mais um mês, mais 3 meses. E com isso as cartas foram rareando. Fazia já um ano que Cal estava nos Estados Unidos. Quando chegou nova carta, Edith se sentou no sofá quando leu: Querida Edith, gostaria de lhe dizer que não estamos mais casados. Cal tinha se casado por procuração no México com Aiko, sua empregada doméstica japonesa. Aiko tinha 19 anos e Edith 48. Eu não sei aí em Portugal, viu, pessoal, mas aqui no Brasil isso é bem comum, viu? Edith não podia acreditar que Cal tivesse deixado de amá-la. A distância, ao contato com outras pessoas, né? Ela ainda desculpava o Cal. Então, ela não acreditava que Cal tivesse deixado de amá-la e tinha certeza que um dia ele voltaria para casa. Então, escreveu a Cal
pedindo que a mantivesse em contato a par da sua vida. Assim, Edith ficou sabendo quando nasceu Maria, em 1951, e Ellen, em 1953. Edith o que fez? Enviou um presente para as meninas. Cal passou a comentar nas próximas cartas que ele estava perdendo peso, se sentia enfraquecido, até que os exames denunciaram. Ele estava com câncer no pulmão em estado adiantado, e as suas economias estavam se esvaindo com o tratamento, e ele estava muito preocupado com o futuro das suas filhas. Então Edith compreendeu que o seu último presente a Cal seria sua paz de espírito. Se Aiko concordasse, ela receberia as duas meninas e as educaria aqui nos Estados Unidos, em Walton. Apenas em setembro de 1956, Aiko cedeu, e assim, após o desencarne de Cal, Maria e Ellen foram enviadas para a tia Edith. Tristes eram os momentos em que chegavam cartas de Aiko, perguntando se as meninas choravam, se conseguiam dormir, se chamavam por ela. Edith compreendeu, então, que deveria também trazer a mãe das meninas para os Estados Unidos, mas a cota de imigração estava sujeita a uma lista de espera de muitos anos. Foi então que Edith recorreu a um jornalista, que depois escreveu esse artigo, seu amigo, que conseguiu um apoio popular para o seu pedido, que afinal foi aceito. Em agosto de 1957, Aiko chega aos Estados Unidos. Quando o avião chegou no Aeroporto Internacional de Nova York, Edith teve um momento de pânico. Ela perguntava a si mesma: e se eu não conseguir amar essa mulher que roubou meu marido? Mas a última pessoa que saiu do avião era uma menina tão magra, tão pequena e tão assustada, que Edith se condoeu. Chamou-a pelo nome e ela correu ao seu encontro num efusivo abraço. 7 anos depois, quando essa história foi escrita, Edith, Aiko e as duas meninas já crescidas vivem em um apartamento em Walton. Tia Edith é outra mãe orgulhosa de Maria, distinta aluna de uma escola primária, e de Ellen, que cursava a escola de balé de Boston. Aiko agora já fala inglês com mais facilidade, está empregada e pretende logo voltar ao Japão para visitar a sua família. Edith conclui no artigo: embora Deus me tenha levado uma vida que eu amava tanto, a de Cal, deu-me outras 3 que eu aprendi a amar também. Sinto-me tão reconhecida. Olha, pessoal, quem de nós, na verdade, frente a uma situação dessa, né, teria condições de perdoar o marido, de entender o que aconteceu, de ter esse gesto de amor, de acolher as duas meninas, depois de acolher a mãe das meninas, né, de conviver com elas no mesmo apartamento e de fazer, como nós dizemos aqui no Brasil, quando a vida lhe dá um limão, faça desse limão uma limonada. Foi o que a Edith fez. Ela optou por amar. E o que ela fez com isso? Conquistou a sua felicidade, a felicidade de Aiko, das duas meninas, e também a de Cal, que desencarnado deve estar muito, muito agradecido a esse gesto de Edith, né? Se ela tivesse optado por odiar a Aiko, desprezar as duas meninas e um dia se vingar de Cal, o que teria acontecido? As 5 pessoas teriam sido infelizes. Cal teria ficado com remorso, as duas meninas teriam um destino dramático no pós-guerra lá no Japão, a Aiko também, e Edith viveria os seus últimos dias totalmente amargurada, né? Então, a nossa opção, qual é nessa lição que Edith nos deu? É tentar o amor, como diz Joana de Ângeles, até que ele domine soberano em nosso coração, né? Então, pessoal, eu termino aqui a minha apresentação para vocês, dizendo que nessa conquista da felicidade, que é um trabalho pessoal, intimista de autorrealização, nós temos já o ingrediente, né? Que é a busca da nossa felicidade através do exercício da caridade
e da tentativa de amarmos uns aos outros, não é? Então, vamos terminando essa nossa tarefa, fazendo novamente uma prece a Jesus de agradecimento pela oportunidade de encontro, mesmo que à distância, mesmo que virtual, com os queridos amigos portugueses, né? E com todos os outros de outros países que estejam depois assistindo essa live. Então, muito agradecidos, nós vamos nos despedindo, pedindo a Jesus ainda que continue a nos iluminar com as suas bênçãos, através dos amigos espirituais, nos aconselhar, nos orientar, nos intuir, para que nós tenhamos cada vez mais força, determinação, para, com esforço, realizarmos a nossa vontade. Qual é a nossa vontade? De seguir os passos de Jesus, nosso Mestre, fazendo sempre opção pelo bem e para o bem de todos. Que assim seja, que Jesus nos abençoe. Queridos amigos, até a próxima oportunidade. Muito obrigada a todos. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.